previsto na Constituição e elas estão reclamando pelo certo, elas estão pedindo pelo certo. É simples assim. E não adianta, e a gente tem visto muita gente negar essas manifestações, não, ignorar isso aí não vai melhorar a situação. Você não pode ignorar as pessoas. É preciso compreender. Obviamente que um desfecho vai acontecer em algum momento. E tomara, obviamente, seja pacífico e legal, porque é exatamente isso que as pessoas estão pedindo. Uma vez que você restabeleça a legalidade, as manifestações perdem razão de existir, porque elas estão pedindo por legalidade. Piotr, o ignorar o que está acontecendo por parte de alguns veículos ou por parte de algumas autoridades não é porque eles estão cometendo erro, não. Isso é estratégia. Eu tive essas personalidades do governo ou do candidato que foi eleito ou do grupo do candidato que foi eleito que se fizesse o seguinte: em nenhum momento se tratasse das manifestações, em nenhum momento se fizesse questionamento sobre legalidade ou ilegalidade, em nenhum momento que se fizesse acusações de que eles são antidemocratas, em nenhum momento que se fizesse qualquer ofensa aos manifestantes. Aí você diria assim, mas espera aí, por que essa orientação tão patriótica? Não. A orientação é dada pela seguinte razão: o que está sendo dito é que o povo e aqueles que se sentem lesados de alguma maneira nesse processo eleitoral estão trazendo para si a pauta do debate. No momento em que eles responderem, a pauta do debate continuará, e de forma que eles perderão o protagonismo nas narrativas. Qual é a ideia? Evitar que se faça qualquer questionamento sobre o que está sendo feito e colocar no silêncio. Para quê? Para retomarem o protagonismo e a pauta do debate com questões como, por exemplo, a PEC da transição, com questões como, por exemplo, a manutenção dos R$ 600, porque o que eles dirão? Essas são as pautas que beneficiam o povo e aquilo que está sendo feito é antidemocrático e não precisará falar. Isso é uma orientação. O silêncio que está sendo colocado sobre as manifestações gigantescas que estão na sociedade brasileira, ele é estratégico para impedir que o povo paute o discurso e paute o diálogo, impedindo de todas as formas que haja um protagonismo desses que já são protagonistas pela massa que está indo às ruas. E pelas reivindicações que são feitas. São todas legais, legítimas e são democráticas. Professor, estranha, por exemplo, líderes do Congresso, eu estou falando líderes do presidente da Câmara e o presidente do Senado, que também, por sua vez, é presidente do Congresso Nacional. Esse silêncio deles, e dois tipos de silêncio que chamam a atenção. Primeiro, o silêncio em relação às pessoas que estão nas ruas. A Casa do Povo é o Congresso Nacional. Caçado, derrubado perfis de parlamentares, alguns eleitos nessa eleição, outros em mandato. E aí me chama a atenção um aspecto, porque lá atrás o Supremo Tribunal Federal, para tentar justificar o inquérito do fim do mundo, o inquérito de milícias digitais, esse é o nome oficial, mas foi chamado de inquérito final do fim do mundo pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello, que ele disse ali cabe qualquer coisa, e isso já havia um problema gigantesco do ponto de vista jurídico. Mas porque o Supremo pode julgar tecnicamente crimes que ocorram dentro das dependências do Supremo. Alguém que escreve alguma coisa na rede social a milhares de quilômetros do Supremo não está no Supremo. Bom, o Supremo entendeu que lá também era o Supremo. Ou seja, se está ofendendo no entendimento do Supremo, está reclamando do Supremo na rede social, pode ser julgado como se fosse um crime do Supremo. Daí você não tem, por exemplo, a participação do processo legal brasileiro, ou seja, da primeira instância, segunda instância, e tudo é julgado dentro desse inquérito final do mundo. Mas vamos lá. Fato é que se a gente aplicar o mesmo conceito do Supremo, de entender que o que se fala do Supremo, fora do Supremo, está dentro do Supremo, para ele poder julgar isso dentro do inquérito do fim do mundo, parlamentares que quando falam na tribuna do Senado, na tribuna da Câmara, quando falam nas suas redes sociais, também estão dentro da Câmara e dentro do Senado. É um lugar de falar, é um parlatório virtual. Ou seja, quando eu tiro esse deputado, derrubo um perfil desse deputado por uma decisão da Justiça, eu estou calando esse deputado como se fosse dentro do Congresso Nacional. E eu estou aplicando o mesmo conceito, tá? Eu estou usando o mesmo entendimento do Supremo, aplicando justamente em relação aos parlamentares. E a gente não vê o presidente da Câmara e o presidente do Senado reclamando disso, o que é uma afronta, porque um poder está se sobrepondo ao outro e tirando o direito de liberdade daqueles parlamentares. Parlamentares, professor, só me permita, além de nós todos que temos a liberdade de expressão, eu que tenho liberdade de imprensa por estar aqui, você que tem liberdade como cidadão, parlamentares, eles também são invioláveis no seu voto e no que dizem.
Eles têm um artigo específico na Constituição que garante a eles dizer o que eles acharem que devem. Excessos podem ser julgados dentro do Congresso por comissões de ética, mas não é o caso que está acontecendo. Piotr, espetacular o que se apresentou, porque traz para nós duas questões. A primeira delas é estratégica, que foi adotada por algumas personalidades do Supremo Tribunal Federal. A segunda, o próprio conceito de democracia. Qual foi a estratégia que foi adotada? Considerou-se que, pelo fato do Supremo Tribunal Federal dizer respeito a toda a sociedade brasileira, com a abrangência de todo o território brasileiro, colocou-se ali uma interpretação, estou falando de uma maneira grosseira para ser mais rápido e mais compreensível, colocou-se que, então, nesse caso, as dependências do Supremo são todo o território nacional. Isso chega a ser um absurdo, porque é uma deturpação daquilo que se queria dizer, que as dependências do Supremo são o local em que eles se reúnem para tomar as suas decisões que dizem respeito àquele papel que lhes cabe. Apenas isso. No entanto, por que quando você trouxe essa questão, traz de imediato o problema da democracia? Eu já falei em várias ocasiões, várias situações, mas eu vou repetir porque a maneira que você apresentou deixa isso muito transparente. A democracia é regime político. Regime político diz respeito ao controle que a sociedade tem sobre os seus governantes, porque são seus empregados. Mas os governantes não é apenas o executivo, é o executivo, o legislativo e o judiciário. Os três compõem um governo, razão pela qual o controle da sociedade tem que ser sobre todos os três, e não apenas sobre um, que é o executivo. Não é isso. Mas o sistema de pesos e contrapesos das relações entre os poderes já garantiria, de alguma forma, o controle entre eles. A maneira como está organizado o nosso sistema não permite que esse sistema de pesos e contrapesos realmente garanta, de toda forma, o controle que o povo terá sobre os seus governantes. No momento em que o Supremo fez essa interpretação poética de qual é a abrangência do Supremo Tribunal Federal, dizendo que as dependências do Supremo seria o país inteiro, o que foi que ele fez? Ele simplesmente minou a possibilidade da sociedade controlar os seus governantes. Quem foi que afrontou a democracia? Foi exatamente esta interpretação. O poder judiciário. Bom, vamos lá, porque